Olá, sejam bem-vindos ao canal Kenji Insano. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da alquimia das almas. Isso mesmo, eu sou o Insano e essa aqui do meu lado é a Kenji. Vai cair. Cai, já tá muito top. Muito bem, então. A gente tem várias coisas para falar sobre a alquimia das almas. Principalmente sobre a personalidade e alguns personagens. A gente obviamente pode falar também um pouco sobre a série, comentar alguns aspectos, alguns momentos, mas o principal que a gente quer dar foco nesse momento é nos personagens. Como eles são, como eles se comportam, como a gente vê, as diferenças que a gente vê de lá pra cá, culturais principalmente. E aí, Kenji? Eu acho que a gente devia começar pela Naksu, que é a assassina, né? Naksu. É um belo nome, não é? Sim, teve os pais mortos por mutantes de almas quando era criança e recebeu a ajuda de um outro, que é o Jinmu, né? No caso, que ele é, por assim dizer, do mal, porque ele quer continuar essa magia, essa alquimia, na verdade. E aí ela acreditou na história que ele contou e, com base nisso, viveu em busca de vingança, né? De matar os outros personagens. Mas, realmente, a Naksu, ela começa lá apresentando toda ela numa batalha, mas o que é interessante dela, o que é interessante ver é como o personagem vai se desenvolvendo. É claro que esse personagem, logo no início, ele já vai mudando a alma dele, a alma dela, né? Ela muda de corpo com uma pessoa que era cega, a Mudok, que é quem vira, no caso, a Naksu. E como a gente quer falar sobre as personalidades deles, eu acho interessante a gente ir falando então como é que é a personalidade da Mudok quando ela inicia e como é que ela vai se transformando conforme ela vai conhecendo outros personagens da série, conforme ela vai se interagindo com eles. A Mudok é uma fofinha, né? Só que, coitadinha, muito fraquinha, nosso Deus do céu. Foi um sofrimento, eu até fiquei com vontade de dar whey pra ela tomar. Mas naquela época não existia whey, eu sei. A gente acha que não. Enfim, a Mudok foi pra mim um exemplo de como aprender a viver num ambiente onde tá. E fazer o seu melhor, porque independente do que acontecia, ela sempre fazia o melhor, mesmo estando cansada, mesmo quase morrendo. Todas as vezes ela ia no máximo dela e sempre dava certo. O legal é que no começo realmente ela era uma personagem forte, né? Quando ela era Naksu ali, com o corpo dela original. Então ela podia lutar com mago, magia, era bem forte. E quando ela entra no corpo da Mudok, ela fica bastante enfraquecida. E você vê que ela nem a magia mais ela tem e ela começa a ter esses problemas, porque ela precisa recuperar o poder dela. E isso é a motivação inicial que essa personagem tem. Mas você tá ficando olhando pra baixo, olha pra frente, mano. Ué, eu que nem se eu tô olhando pra você, você tá parecendo que você tá lendo, tá aqui, ó. Tá assim? Então tá, vou olhar pra câmera agora. Mas vou começar de novo. E quando ela entra no corpo da cega, que é a Mudok, apesar dela não ficar cega, ela começa a perceber os primeiros problemas dela, porque ela precisa recuperar os poderes dela, a força dela. E ela não consegue fazer nada sozinha. Querendo ou não, é nesse momento que a gente começa a ver a personalidade dela mudando. Porque a personalidade dela de ser completamente independente, onde ela treinou sozinha lá nas montanhas, onde era a casa dela, se tornou extremamente poderosa, toda essa construção dela agora ela perde e ela precisa da ajuda dos outros para continuar evoluindo, para continuar crescendo. E isso a gente vai vendo que na série ela vai precisando de certos personagens. E inicialmente ela tem a intenção de usar esses personagens. Se você pensar bem ali, Kenji, a Mudok, ela começa querendo usar Jinmu, ela começa a usar ele. E aí que ela começa a se aproximar dele, ver que ele realmente é útil, que se importa com ela. E na verdade, ele inicialmente também tinha isso, ele também estava utilizando dela. Se você vê, ele queria que ela ajudasse ele a libertar lá o fluxo de poder dele. Então ele se aproveitava também para querer ela como mestre. Então você vê que inicialmente a relação deles é baseada nisso. Baseada que um precisa do outro. Mas, conforme vai passando, esse relacionamento vai mudando. E aí? Sim, eles desenvolvem emoções, né? Um pelo outro. Eles desenvolvem afeto. Que antes disso era só uma troca. Ele acobertava ela como sendo a mutante de almas, assassina, e ela restaurava o fluxo, abria o fluxo de energia dele, né? Uhum.
Era isso. Aí depois que eles foram ficando mais próximos, um salvando o outro e provando que realmente são de confiança. Isso é uma lição muito importante, que a gente só pode confiar em quem a gente tem certeza que é de confiança, né? Eles não pareciam muito de confiança no começo. Mas eles foram salvando a vida um dos outros para se tornarem confiáveis um pros outros. Um pro outro. De fato, é uma construção mesmo. Agora, o que é interessante falar dessa série, eu acho que das séries coreanas em geral, mas é que eles têm uma construção de personagem muito diferente da que a gente tem costume de novelas, tanto as mexicanas quanto as brasileiras, né? Porque a gente pega aquele conceito que, por exemplo, nas novelas brasileiras, demora demais para um trama se desenvolver. Às vezes acontece mal entendido, que, nossa, esse mal entendido vai embora na série, na novela. E o trama vai se desenrolando que ninguém descobre quando que uma simples conversa poderia ser resolvido tudo. Já nas séries como Alquimia das Almas, não acontece dessa maneira. Você vê que quando um problema acontece, é rápido para ele se desenvolver e se desenrolar e as pessoas chegarem a conclusões óbvias. Ali, por exemplo, você vê essa questão de quando Chang-woo descobre sobre a Naxu e tudo, assim, não é uma enrolação, ele simplesmente testa e logo depois de ele testar algumas coisas, ele já fala para ela que sabe que ela é a Naxu, e ela já ali pronta já para fazer alguma coisa, ou seja, eles já desenvolvem isso de uma maneira muito rápida, muito direta, quando isso não acontece nas novelas, né? A gente vê um probleminha simples se desenrolar em 60 capítulos lá, que nada acontece, ninguém resolve nada, ninguém conversa, ninguém faz nada. E aí eu acho que entra outro personagem que é muito legal pra série, o Yu, vou só chamar de Yu porque é mais fácil. Deixa eu falar uma coisa que eu acho muito bom da série, antes de você começar a falar dele, senão eu vou esquecer. Depois eu te lembro de falar dele, tá? Pode ir. Você ainda nem começou. Uhum. O que eu acho muito bom dessas séries é que os personagens, eles não precisam necessariamente ter alguma coisa ruim. Eles conversam, eles se entendem. Mesmo diante de discussões e quando eles estão sendo contrariados diante de alguma coisa que eles querem, eles não usam o poder para conseguir. Eles são amigos um do outro, eles tentam resolver sempre conversando e se desculpando e fazendo alguma coisa. Isso para mim é muito válido, é muito legal, porque fica um ambiente tranquilo. Mesmo apesar de toda a tensão das lutas, é um enredo melhor para mim assistir, eu prefiro. Eu acho que agora você falou uma coisa bem interessante em relação à maneira que eles se relacionam, que eu acho que é onde eu ia entrar perto do So-Yu e também explicar um pouco dessas relações de uma maneira saudável. Porque ali, assim, se você pegar, várias vezes eles se alfinetam, alguns, não So-Yu em si, mas alguns outros personagens, às vezes eles têm pequenas discussões, eles falam, mas isso não impede eles de continuarem sendo amigos, isso não faz com que eles gerem um ódio, uma raiva e já se afastem, gerem uma briga desnecessária, até mesmo para a relação. O So-Yu, por exemplo, quando ele percebe que a Naxu é a Mudok, ele sabe que isso está acontecendo, ele percebe que o Chang-woo tá brigando, basicamente, tendo uma briga interna para saber se vai soltar ela, mantê-la livre ou o que ele vai fazer, e ele se mantém em silêncio, sofrendo, porque ele sabe que o amigo dele tá sofrendo. E ele guarda aquilo para ele, mesmo ela sendo uma potencial inimiga, mesmo todos os problemas que traz. E ele várias vezes tenta ajudar da maneira dele, mesmo que indiretamente, nos momentos ele tenta ajudar, porque ele tem a visão dele. E daí tem aquele capítulo, aquele episódio que justamente ele briga com o Chang-woo, quando eles estão fazendo aquela competição com o príncipe. Não sei se você lembra dessa cena. Que daí ele luta com o Chang-woo. Eu lembro, só que o So-Yu, ele gostava da ele gostava dela, eles eram apaixonados um pelo outro. Desde o primeiro momento, ele sabe que ela não é a Mudok. Ele sabe que foi a alma da Naxu que foi transferida para aquele corpo. Ele é muito inteligente e ele identifica desde o começo. Só que como ela não assume para ele e eles falam de maneira indireta, então fica esse ambiente. E sim, ele respeita muito a atitude do amigo de estar nessa indecisão, de não saber o que faz, porque quer uma mestra. E depois porque também se envolve emocionalmente, começa a gostar dela. E nessa cena que eu menciono do príncipe, eles lutam justamente pela Mudok, como se ela fosse ser a criada. E quando o So-Yu ganha,
Eu até pensei, nossa, aqui vai dar altos problemas, eles vão começar a ter uma rixa, uma briga, mas não, ele ganhou, ele falou assim, tá, agora ela é basicamente minha empregada, porque esse era o emprego da M.O.D.O.K., né? Ela era a empregada, mas ele fala assim, não, eu só ganhei ali na disputa para que não gerasse problemas com o príncipe, isso e aquilo, e a M.O.D.O.K. continua com o Chang-woo sem problemas nenhum. Em nenhum momento ele gera um problema com isso, ou ele cria uma intriga, uma situação, não. E isso que eu acho legal desses personagens, até personagens que às vezes a gente fica tendo raiva inicialmente, tipo o Park Dang-woo, que no primeiro momento que você vê esse personagem chegando, você já fica certo com uma certa raiva dele, pensando que ele vai ser aquele personagem mais chato, mais encrenqueiro, que é mais riquinho, por assim dizer. Porque porque ele já chega naquela cena falando que ele, conseguiu informação no bar, o tio dele já dá uma repreensão nele, você pensa, esse personagem vai ser... Não, ele vira um personagem extremamente carismático, interessante, e se você vê na série toda, eu acho que todo personagem que aparece na série, eles criam uma conexão, criam uma empatia com o público. Então é fácil gostar dessa série, é fácil gostar dos personagens. Sim, e o que eu amei também, do fundo do coração, é o Park Jin, que é o tio desse aí que você tá falando. Que é o líder de Sonin. Nossa, ele é muito engraçado. Além dele ser engraçado pra caramba, porque mostra ele e a criada Kim. Ele é engraçado pra caramba, ele é super inteligente, porque ele fala, tipo, em parábolas, né? E aí todo mundo, só que ele cozinha mal pra caramba, e todo mundo acaba indo lá comer as coisas que ele faz pra poder compartilhar e receber um pouco da sabedoria. É muito legal, eu adoro, ele é um dos meus personagens preferidos. O Park Jin realmente, ele sempre, pra questão de luta, guerra, inclusive ele que quase mata Naxu no começo, né, porque ele dá aquela flechada, e ele é todo estratégico, ele é todo poderoso como um mago, só que para as questões de relações, ele é muito ruim, ele é muito burro, né, por assim dizer. E é engraçado que a série vai deixando isso claro, você vai percebendo isso durante a série, que ele não é um cara inteligente para relações. Tanto que a criada Kim, que gosta dele e ele gosta, os dois ficam ali falando umas indiretas, mas quando parece que eles vão dar uma aproximada, eles brigam. E isso gera toda uma situação, até que chega um momento mais pra frente, já é uns spoilers, mas também fazer o quê? Que eles vão casar. E cara, gera várias situações engraçadas com o Park Jin. Nossa, ele percebe, ele começa a ter umas sacadas muito inteligentes para umas situações, e para outras ele é extremamente bobo. E o personagem dele é muito bom. Dificuldade de expressar os sentimentos. Ele é bom com a razão, mas para expressar sentimentos ele tem um pouco de dificuldade, porque aquele Huion, que era pupilo do Mestre Lee, mas aí largou tudo pra casar, é ele. Mas eu não vou lembrar se é Ryu. Ele é engraçado também, e ele dá várias dicas, só que o cara não pega. Sim. Não pega. E esse mestre Rion, acho que é o nome dele, vou lembrar, se tiver errado a gente vai escrever aqui pra vocês. E realmente, ele realmente dá várias dicas, e ele sim é perceptivo, você percebe que ele faz as coisas, ele sabe o que ele tá fazendo, ele pega muito rápido as coisas com as pessoas, mas ele tem o próprio jeito dele. A Alquimia das Almas, pra mim, tem vários personagens que você se apega e são carismáticos, como eu disse.